Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade ao nosso estudo acerca das parábolas do reino. Amém? Hoje nós vamos falar da quinta parábola, né, e será um momento assim muito precioso, né, um momento em que Jesus fará uma grande revisão aí acerca das parábolas já ditas, né, mais especificamente. Só para recapitular aqui para vocês, nós falamos da parábola do semeador, certo? Está lá em Mateus 13, dos capítulos 1 ao 23. Falamos também já da parábola do joio, né? Parábola do joio, Mateus 13, do 24 ao 30. Falamos da parábola também aqui do grão de mostarda, né? Mateus 13, 31 ao 32, certo? Falamos também da parábola dos capítulos 30, dos versículos 33 ao 35, né? Parábola do fermento. E hoje, especificamente, a gente vai continuar aqui falando, né, do estabelecimento do reino e dos seus falsos componentes. O estabelecimento do reino e seus falsos componentes. A gente vai falar de Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. Ok? Vamos lá? Já abriu a sua Bíblia aí? Então, Mateus 13, dos versículos 36 ao 43. Eu vou fazer a leitura toda e depois a gente vai retomar, ok? Versículo por versículo. Diz assim a Sagrada Escritura: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Estão pedindo explicação acerca de uma parábola que ele disse para o povo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem, como nós já falamos. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Olha Jesus totalmente apocalíptico aqui, né? E os ceifeiros são os anjos, aqueles mesmos anjos que nós vamos ver, né, lá nas ceifas de Apocalipse. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que contêm iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então perceba aqui que, né, eu creio que depois de algum tempo aí de ensinamento, Jesus agora vai para casa, né, provavelmente para descansar, para continuar sua jornada depois. Ele vai continuar falando de algumas parábolas, né, na sequência. E os discípulos, eu creio que não tinham um momento a par com Jesus ali, enquanto ele estava com a multidão ensinando. Então eles estavam ali no meio do povo, provavelmente fazendo algum tipo de trabalho, como um trabalho de obreiro ali, né? Talvez um pastor auxiliar, um diácono. E quando eles vão para casa, né, eles talvez tenham ali suas dúvidas acerca daquilo que o mestre falou anotado, né? Então eles estavam ali com as suas anotações, né, talvez, e agora que eles estavam no particular com Jesus, é o momento que eles têm ali para tirar, né, as dúvidas, né, tirar algum tipo de coisa que está ali latejando nas suas mentes, né? Caramba, o que será isso que Jesus quis dizer agora? Né? E imagine, irmãos, se quando nós lemos essa palavra
nós ficamos impactados, né? Você imagina ouvir essa palavra diretamente da boca do Mestre, né? E eu creio que foram experiências tremendas, poderosas que aqueles homens ali tiveram, né? E o privilégio que eles tiveram de estar ali do lado da palavra, né? Ouvindo a palavra, da própria palavra, e viveram momentos ali interessantíssimos. Então vamos lá, vamos fazer o nosso passo a passo aqui agora, né? Nosso verso a verso, ok? Esse versículo 36 aqui, o primeiro, nós não temos, né, muita questão aqui, ele é bem literal, né? Ele é bem... não tem muito mistério. Ó. Então, tendo despedido a multidão, mandaram o povo embora, foi Jesus para casa, vou descansar, né, normal. Ele era 100% homem, né? Então ele tinha as necessidades físicas, fisiológicas, e chegaram a ele os seus discípulos dizendo, né? Então ele já tinha ido para casa, agora os discípulos foram lá e não deixaram ele descansar assim num primeiro momento, né? Aí eles falaram: explica-nos a parábola do joio e do campo, né? Então a parábola do joio está lá no verso 24 desse mesmo capítulo, né? E aí no verso 37, e ele respondendo disse-lhes. E aí é bem também literal, né? Jesus vai dizer e fica bem claro aqui, ó, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, eu estou semeando a boa semente. O Filho do Homem semeia a boa semente. Né? E agora no verso 38 a gente já vai ter algumas anotações aí para vocês. Né? Então já pega a sua caneta, ó, tá sempre aqui, ó, marca texto, caneta, já pega aí, já fica ligado. Já prepara aí para dar o pause, se você não conseguir anotar de uma vez só. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então vamos ver isso aqui agora? Quando ele fala assim, no verso 38, ele está revelando uma nova situação, né, do reino dos céus. Lembra lá que eu falei para vocês do reino dos céus, né? O reino dos céus ele é aparência. Quando a gente fala das parábolas, a gente está falando de coisas que são aparentes. O reino do céu é realidade. O reino do céu é realidade. Você e eu somos realidade do reino do céu. E o reino dos céus também é manifestação. Será manifestação quando? Quando no milênio. Quando Cristo reinar durante 1000 anos. Ok? No reino milenar de Cristo haverá o que nós chamamos de manifestação do reino dos céus. Só que aqui nesse verso 38, né, esse reino dos céus, ele muda. Muda quando? Quando, né, depois do estabelecimento lá, né, da igreja em si. Né? Ele muda a partir da realidade do reino, né? Então, aqui a gente tem uma diferenciação desse reino a partir do estabelecimento da igreja, a partir da ação dos filhos, a partir da realidade que somos eu e você. Quando nós exercemos nosso papel no reino dos céus, de sermos realidade do reino, né, quando o trigo exerce a sua realidade, Mateus 8,12 vai dizer assim, ó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o trigo exerce a sua realidade, você vai ter o joio, que nós podemos chamar assim de cristandade, sendo diferenciado. E haverá pranto e ranger de dentes para o joio. As trevas exteriores não é a mesma coisa que lançados no lago de fogo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas trevas exteriores são uma coisa. Lago de fogo é a condenação final que nós vimos lá em Apocalipse 20. Tá? Apocalipse capítulo 20 vai falar do lago de fogo, que é após o milênio, na eternidade. Quando ele está falando aqui dessas trevas exteriores, ele não está se referindo à condenação final. Ok? Então o joio ele vai para as trevas exteriores. Logicamente que dentro da igreja você vai ter pessoas que vão também, infelizmente, estarem ali sendo condenadas eternamente.
são os famosos lobos em pele de ovelha, né? E até nos púlpitos tem muitos aí. Por incrível que isso possa parecer, até nos púlpitos, e talvez até principalmente nos púlpitos, você tem esses lobos em pele de ovelha. Tá? Então entenda a diferença, né? Esse joio ele tá falando justamente de quê? Da cristandade. Não são cristãos, certo? De fato, na essência. Até conhecem a palavra, até reconhecem aquilo que o Senhor fez, né? Mas não vivem o cristianismo em si, não mortificam a sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Então eles podem estar inseridos aí no que nós chamamos de cristandade. João 8,44 vai falar um pouquinho acerca desse joio, né? Dessa cristandade. Tá? João 8,34. Você só anota aí. Mas ele vai falar, né? Vós tendes o diabo por pai. Vós tendes o diabo por pai. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Enquanto nós satisfazemos o desejo do nosso pai, aqueles que estão ali, o joio, ele quer fazer o desejo do pai deles. Certo? Ok? Então esse verso 38 ele deixa claro, né, que o campo, né, enquanto ao mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Lembra lá, quem semeou o joio foi o maligno. Então os filhos do maligno. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Aqui ele está falando, né? O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Nesse verso 39, fica claro para nós que o inimigo é o diabo. Né? A gente já tinha falado disso nas parábolas anteriores. Você pode ver isso em Mateus 4, verso 1. Ok? Mateus 4, verso 1. Você vai ver lá, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, né? O Espírito maiúsculo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É esse mesmo diabo que semeia aqui, né, em Mateus 13, 39. Essa ceifa que está falando aqui desse versículo, essa ceifa, né, do 39 aqui, é a consumação final. É a consumação. Anota aí algumas referências. Mateus 13, 49, Mateus 24, 3, 28, 20, por aí vai. Tá? Tem muita coisa boa em relação a essas referências da consumação, né? Consumação. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O joio é colhido, queimado no fogo, na consumação do mundo. Aqueles que não fizeram a vontade do Pai, né? que não reconheceram aquilo que o Senhor Jesus fez por nós numa cruz e que Ele é o Messias que ressuscitou ao terceiro dia. Assim como aconteceu com o joio, vai acontecer também com essas pessoas. Né? Na consumação do mundo, eles serão atados em feixes e lançados no fogo. Né? E aí a gente não está falando de ranger de dentes, nem pranto, nem choro. Aqui a gente está falando do lago de fogo, de Apocalipse 20. Certo? Verso 41. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que contêm iniquidade. Né? Então, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que contém iniquidade. No reino do Filho aqui. Né? O que a gente está falando do reino milenar, né? E a gente está falando da parte aqui terrena do reino milenar dele. Nesse reino, não haverá coisas que causam escândalo e nem cometem iniquidade. Certo? Então, esses serão colhidos para as trevas exteriores.
Então, nesse verso 41, a gente tem esse filho, é o mesmo lá que a gente já leu em Mateus, né? Mateus 8:20. Depois você olha lá, Mateus 8:20. Então, seu reino. Então, é o milênio, a sua parte terrena. Anota a referência, Lucas 1, 32 e 33. Eu vou ler aqui para vocês. Lucas 1, 32 e 33, olha lá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, o trono eterno do rei Davi. Hã? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí tem outras referências também que já estão passando aí na tela para você. Você anota. Aqui, tá ok? E aí aqui ele vai falar também tudo que causa escândalo, né? Algumas traduções vão dizer tropeço, né? Tudo que causa tropeço. Esse tropeço você pode ver em Mateus 18, versículos 6 e 7. E iniquidade, eu quero destacar essa iniquidade, Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A iniquidade é aquilo que nós fazemos em nome de Deus, mas Deus não participa. É o que eu faço para Deus, mas Deus não está participando. Um exemplo, se eu estou aqui ensinando para vocês, né, mas eu não tenho minha vida, a prática da minha vida não condiz aquilo que eu ensino. Eu ensino uma coisa que eu não faço. Eu estou cometendo um pecado de iniquidade. É colocar sobre o povo um peso, assim como os fariseus faziam, né? Algo que você fala para o povo fazer, mas que você mesmo não faz. É como se eu falasse para vocês assim, ó, vocês têm que dizimar, porque o dízimo abençoa, né, a nossa vida. Quando nós dizimamos, nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. Na realidade, o dízimo não é nosso. O dízimo e tudo que nós temos é de Deus. Então, nós não temos que pensar em dizimar. Nós só temos que fazê-lo, porque não é nosso, é dele. E você vai olhar, mas você dizima, Rafael? Ah, não. Faz algum sentido isso? Claro que não. Né? Então, o pecado de iniquidade é aquilo que a gente diz que está fazendo para Deus, mas que Deus, na realidade, não participa. Ok? Anotaram isso aí? Então, mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, né, as iniquidades, e os que cometem, né, iniquidade, tudo que causa escândalo e aqueles que cometem a iniquidade. Certo? Verso 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, aqui essa fornalha de fogo também está relatada lá em Mateus 13:50, né? E lançar alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Esse choro está relatado em Mateus 8:12, como nós já vimos, Mateus 22:13 também, né? E tem outros textos aí. E aqui tem um detalhe muito interessante que eu quero falar para vocês. Né? Essa fornalha de fogo refere-se ao lago de fogo. Tá? Essa fornalha de fogo aqui, né, refere-se ao lago de fogo, lá de Apocalipse 20:15. O choro indica arrependimento e o ranger de dentes indica autocondenação. Agora, preste atenção aqui no detalhe. Preste atenção aqui no detalhe. Em alguns textos a gente vê assim, ó. A gente vê assim, e serão lançados nas trevas exteriores, né? Como nós vimos lá em Mateus 8:12, trevas exteriores. Trevas exteriores é o lado de fora da glória na manifestação do reino. Tudo que está fora da manifestação do reino milenar
tudo que está fora do contexto milenar, está nas trevas exteriores. É diferente de ser lançado no lago de fogo após o milênio, que é onde as pessoas vão passar a eternidade. Assim como nós passaremos a eternidade no reino de Deus, né? No reino de Deus, aí sim o reino de Deus estabelecido após o milênio, né? Quando Jesus vai entregar todos aqueles que estavam sob seu reino para o reino de Deus e a gente vai viver a eternidade. Uma coisa é você pensar em Apocalipse 20, versos 15, né, versos 10 e versículo 10, versículo 15, olhar e saber que aquilo ali é a condenação final. Outra coisa não, essas trevas exteriores aqui são trevas fora do reino milenar. Não é a condenação final, ok? Então entender isso faz toda uma diferença quando você vai fazer a leitura dos textos, certo? Versículo 43 para a gente fechar. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você olhar o versículo 38, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, né? A boa semente são os filhos do reino, o reino do seu Pai aqui também, né? São os justos, né? Então aqui quando ele fala do 43, os justos são os mesmos citados no 38. São os filhos do reino, são os vencedores, aqueles que abriram mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai, certo? Resplandecerão, Daniel 12, verso 3. Eu vou ler para vocês. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e o que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Vou ler de novo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia! Então, esse resplandecerão aqui, né, resplandecerão como o sol, vão resplandecer no reino, mas no reino de Deus. Aqui a gente já está falando de uma outra parte, a parte celestial do milênio. Então você tem a parte celestial e a parte terrena. Lembra lá que eu falei para vocês no estudo de Apocalipse? Eu já quero te recomendar que você veja esse estudo, caso você não tenha, né? Veja essa série, é uma série de 18 mensagens comentando todos os versículos de Apocalipse. Os 404 versículos foram comentados ali de uma maneira muito minuciosa, muito explicadinha ali, muito detalhada. Esse reino milenar, né, você vai ter a Nova Jerusalém suspensa, né, no que nós chamamos de parausia, quando ela desce do céu e ela fica suspensa. E alguns filmes já retrataram essa cidade suspensa. Então você vai ter um reino e outro reino. Então um reino, o milênio na sua parte terrena e o milênio na sua parte celestial. Tá? Quando ele está falando desse reino aqui, reino do seu Pai, ele está falando da parte celestial do milênio, né? Que vai ser o acesso a essa parte celestial não vai se dar para qualquer pessoa. Os que terão acesso a esse reino celestial, essa parte celestial do milênio, somos nós os vencedores. Amém? Somos nós os vencedores que teremos acesso a esse reino. É a recompensa, irmão. É o que eu falo. Poxa, mas é difícil fazer a vontade de Deus. É difícil anular nossa vontade. É difícil fugir dos prazeres desse mundo. É difícil você não ter uma oportunidade de, por exemplo, ganhar um dinheiro de uma maneira mais fácil e não aproveitar. É difícil você, né, deixar abrir mão de um esqueminha ali que não tem erro, que pode dar certo, ninguém vai pegar. É difícil. É lógico que é difícil. Eu totalmente contra a vontade, as concupiscências da nossa carne. Mas é possível. É possível. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É possível.
E quando, como eu já falei em outras mensagens, quando nós pensamos na recompensa do reino milenar, meu irmão, o que é a nossa riqueza nessa terra? Steve Jobs, né? Eu não vou saber falar os dados agora precisamente, mas a riqueza de Steve Jobs é algo assim. Hoje a Apple está avaliada, é uma das empresas que está avaliada, acho que é uma das maiores empresas do mundo em avaliação, acho que chega a casa dos trilhões de dólares. O que adiantou para Steve Jobs toda a sua riqueza? Teve lá um problema de saúde, acho que um câncer, e morreu. O que é a riqueza humana? Por mais rico que você seja, em comparação àquilo que está por vir, no milênio, a nossa riqueza não vai servir para nada. Na eternidade, então, a nossa riqueza, por mais rico que você seja, a nossa riqueza é troco. Não vai servir para nada. E nós limitamos o nosso tempo terreno aqui, uma vida de 70, 80, 90, aqueles que viverem muito 90, 100 anos. Nós trocamos uma riqueza eterna por algo que perece, por algo que você não vai levar nem no seu caixão. Eu não estou dizendo aqui para a gente fazer voto de pobreza, vocês todos me conhecem e sabem que, né, em breve serei rico, muito em breve, mas a questão é onde está a tua cabeça, onde está a tua mente. A sua riqueza favorece a quem? Além de você. Eu não estou dizendo que a sua riqueza não pode te favorecer, eu não estou dizendo que você não pode viajar, você não pode ter um bom carro, você não pode ter uma boa casa, não pode ter conforto, não estou falando nada disso, muito pelo contrário. Nós somos filhos do rei, né? E isso é uma promessa, comeremos o melhor dessa terra. Mas, irmãos, a sua riqueza, em primeiro lugar, favorece o reino de Deus? Porque se a sua riqueza não favorece o reino, não está servindo de nada. Esquece. Esquece. Se a sua riqueza não contribui com o reino, eu falo para o seu Senhor, pode me enriquecer. Pode me enriquecer, porque a melhor parte, a maior parte, vai ser em favor do reino, do crescimento, da expansão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse reino do Pai, né, ele está estabelecido em Mateus, se você olhar lá o texto de Mateus 6:10, né, quando Jesus fala assim, ó, venha o teu reino, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a vontade de Deus nos céus, ela só vai ser feita na terra de maneira totalitária quando o reino dele for estabelecido. Ou você acha que a vontade de Deus está sendo feita na terra totalmente hoje? Claro que não. Deu para entender essa diferença? Aleluia. E por último, quem tem ouvidos, ouça. Né? Mateus 13:9. Também está dizendo lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele retoma, né? Como ele está fazendo uma grande revisão agora aqui com os discípulos, ele retoma o pensamento. Quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque os judeus, alguns dos irmãos de vocês, né, de alguns de vocês aqui, rejeitaram. Então fica ligado e ouça. Não abra mão dessa verdade que é o reino. Não abra mão dessa oportunidade de desvendar alguns desses mistérios. Amém? Glória a Deus pela sua vida. E na próxima mensagem acerca desse desvendar, estamos chegando no fim, né? Estamos chegando no fim. Aí temos mais 2 mensagens e chegamos ao fim dessa série. E a próxima série, já estamos aí programando, orando, pedindo ao Senhor para nos direcionar para uma próxima série. Eu tenho certeza que essa Desvendar dos Mistérios está te abençoando. E a próxima série vai continuar nessa mesma pegada. Amém? Na próxima série, na próxima aula, terça-feira, a gente vai falar do tesouro escondido, né? E é poderosa também essa passagem. Então, que Deus te abençoe, que você tenha a oportunidade de falar, né, dessas parábolas para alguém, de compartilhar o reino com alguém aí da sua proximidade.
né? Fale dessa parábola, compartilhe esse vídeo e seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, até terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.